Vamos ver nesse vídeo os gráficos das funções numéricas. É sempre mais fácil você aprender a assimilar quando você visualiza as coisas geometricamente. Vamos começar com o cosseno e o inverso do cosseno, que é a secante. Olhando para o primeiro quadrante primeiro, eu vou fazer o meu ângulo θ crescer no sentido positivo, anti-horário, de 0, desse ponto aqui, né, até o ângulo π/2, que é 90 graus. De 0 a 90 graus. Então eu vou colocar no eixo horizontal o ângulo. O que é que seria o cosseno de θ? Você projeta esse ponto aqui, onde a reta do ângulo corta o círculo trigonométrico, que é o círculo de raio 1, projeta na horizontal. Então o cosseno seria o comprimento C. O que acontece quando eu vou de 0 a π/2? Observe que esse comprimento C vai decrescendo de 1 até 0, quando o seu ângulo vai caminhando para π/2. Então, de 0 a π/2, o cosseno decresce de 1 até 0. E a secante? Como é que eu traço aqui a secante? Você pega esse ponto aqui, traça uma reta tangente ao círculo no ponto, nesse ponto que está o ângulo, reta tangente, e procura onde é que essa reta corta o eixo horizontal. Esse S aqui seria a minha secante, esse comprimento que vai de 0 até S. Observe que ele é positivo porque está à direita do zero. Tanto a secante como o cosseno são positivos no primeiro quadrante. O que acontece quando eu faço esse ângulo de 0 a π/2? Observe que esse comprimento ele vai crescer de 1 até mais infinito. Então, de 0 a π/2, o que acontece com a secante? Cresce de 1, vai crescendo até mais infinito. No segundo quadrante, agora eu vou pegar o ângulo θ. O ângulo θ de π/2 até π. De π/2 até π. Segundo quadrante agora. Então, faço o θ crescer de π/2 até π. Ou seja, esse ponto caminhar em direção a π, 180 graus. O que acontece com esse comprimento C aqui, que seria o cosseno do ângulo? Observe que ele vai decrescer de 0 até 1. Então o cosseno decresce de 0 até 1. Menos 1, aliás, né? De 0 a menos 1. Quando o ângulo vai de π/2 até π. Então esse comprimento diminui de 0 até menos 1, que seria o cosseno do meu ângulo. E a secante, no segundo quadrante, você traça aqui uma reta tangente ao círculo, no ponto que está o ângulo, e descobre aqui onde é que essa reta cortou o eixo horizontal. Então a secante é esse comprimento aqui. Observe que é negativo, porque está à esquerda do zero. Do mesmo jeito do cosseno, né, no segundo quadrante, está à esquerda do zero, é negativo. Então a secante desse comprimento é negativo. O que acontece quando o ângulo vai para π? Esse comprimento, observe que esse comprimento vai de mais infinito, menos infinito, vai decrescendo até menos 1. É só você coloca aqui, aqui a reta tangente ao círculo, aí você vai fazendo o ângulo de para π. O que acontece com esse comprimento aqui, onde a reta tangente corta o eixo X? Ele vai de menos infinito até menos 1, certo? Então no segundo quadrante, a secante vai de menos infinito até menos 1, quando você vai de π/2 até π. Menos infinito até aqui, menos 1, esse comprimento aqui. No terceiro quadrante, o que acontece no terceiro? Agora aqui estou no terceiro quadrante. Certo? O terceiro quadrante é o quadrante que vai de π a 3π/2. Π a 3π/2. Pronto. Você faz o ângulo varia agora de π a 3π/2. O que acontece com essa projeção no eixo horizontal, que é o cosseno? Esse comprimentozinho aqui, C. Observe que é negativo, está à esquerda do zero. Varia de menos 1, vai decrescendo até 0. Então o cosseno decresce de menos 1 até 0. Quando você vai de π a 3π/2. E a secante, aqui é a reta tangente ao círculo, a secante seria esse comprimentozinho S, né, que é negativo, né? Quando você está em π, observe quando você está no ângulo π, a secante, o comprimento é menos 1. Agora você vai fazer a reta tangente se inclinar até chegar em 3π/2. O que acontece com esse comprimento S? Esse S aqui vai para menos infinito, né? Certo? Então, entre π e 3π/2, a secante vai de menos 1 até menos infinito. Certo? E
Por fim, né, observe que também outra coisa, que no terceiro quadrante, tanto a secante como o cosseno são negativos. Esse comprimento aqui está à esquerda do zero, da origem. E o cosseno também está à esquerda da origem. E outra coisa a se lembrar é que o cosseno do terceiro quadrante vai até menos 1, enquanto a secante varia entre menos 1 e menos infinito. No último quadrante, no quarto quadrante, esse aqui, né? O ângulo agora está entre 3π sobre 2 e 2π. Você faz agora o ângulo variar aqui 3π sobre 2 até 2π, que é uma volta completa, né? O que acontece com a projeção no eixo horizontal? A projeção do eixo horizontal. Observe que ela é positiva agora, né? Esse Czinho aqui, né? Que seria meu cosseno, certo? Ele vai de 0 até... Observe que esse C vai aumentando de 0 até mais 1. Certo? Então, no terceiro quadrante, o cosseno aumenta de 0 até mais 1. Certo? No quarto quadrante, aliás, né? No último quadrante. Certo? E a secante? Observe que a projeção aqui, ó, quando você está em 3π sobre 2, não corta o eixo horizontal, está lá no infinito. Aí você vai fazendo um ângulo para 2π, esse comprimento S, ó, vai diminuindo do infinito até mais 1. Esse S aqui, ó. Ele vem lá desde o infinito e vai diminuindo até mais 1. Então, no quarto quadrante, a secante vai do mais infinito, ó, e cai do mais infinito até esse comprimento aqui. Essa alturazinha aqui, que é justamente mais 1. Vamos ver a função seno e o inverso do seno, que é a cossecante. Primeiro vamos olhar para o primeiro quadrante, entre 0 e π sobre 2. Faço do mesmo jeito do cosseno, faço o ângulo θ crescer, de 0 até π sobre 2, de 0 a π sobre 2, certo? O que é que seria o seno de θ? Você pega esse pontozinho aqui, projeta no eixo vertical. Então, o seno é esse comprimento de 0 até S. E a cossecante, o inverso do seno, você traça uma reta tangente ao círculo do ponto aqui que está o ângulo e descobre onde é que essa reta corta o eixo vertical. Então, a cossecante seria esse comprimento aqui C. Observe que ambos são positivos, né? Agora faço o ângulo crescer de 0 a π sobre 2. O que acontece com o seno dele? Observe que esse Szinho, ele cresce de 0 até 1, né? O ângulo crescendo de 0 a π sobre 2, o S, que é o seno, cresce até 1. Cresce de 0 até mais 1. E a cossecante, que é o inverso do seno, começando com 0, está aqui a reta tangente ao círculo no 0, não encontra o eixo vertical em canto nenhum, né? A cossecante é infinito. Agora você faz o ângulo para π sobre 2, 90 graus, o ângulo θ. O que acontece com o tamanho C? O ponto onde a reta tangente corta o eixo vertical. Vai do mais infinito, vai decrescendo até mais 1. Esse C aqui, ó. Decresce de mais infinito até mais 1. Então, de θ de 0 a π sobre 2, a cossecante decresce de mais infinito até mais 1. Agora você chegou no segundo quadrante. Eu estou agora no segundo quadrante. Faz o ângulo crescer de π sobre 2 até π. O que é que seria o seno? Projeta esse ponto aqui que está o ângulo. O ângulo é o ângulo θ, está aqui, né? Projeta no eixo vertical, o seno é esse comprimento aqui. Observe que o seno no segundo quadrante também é positivo. Está acima do 0, né? E a cossecante traça uma reta tangente ao círculo no ponto que está o ângulo. A cossecante é esse comprimento C aqui. Observe que ele é positivo também. Está acima da origem, né? Daqui para cima, né? E é maior que 1, né? O que acontece quando o ângulo vai de 0 a π sobre 2? Esse comprimento S decai de 1 até 0, que seria o seno, né? Então, de π sobre 2, aliás, de π sobre 2 a π. De π sobre 2 a π. O comprimento o S, que é o seno, decai de 1 até 0. E a cossecante, em π sobre 2, a cossecante é justamente que onde a reta tangente encontra o eixo vertical. Encontra bem aqui, em menos 1. A cossecante é menos 1. Agora você faz a reta tangente andar em direção a π. O que acontece com o comprimento C? Vai crescendo até mais infinito. Certo? Então, de π sobre 2 a π, a cossecante cresce de 1 até mais infinito. Esse comprimento aqui vai aumentando continuamente, até mais infinito. Até o ângulo π. Aí você chega no terceiro quadrante. Meu ângulo θ aqui agora está no terceiro quadrante.
o que seria o seno, projeta aqui esse ponto aqui, onde o ângulo encontra o círculo e projeta no eixo horizontal, no eixo vertical, S. Observe que S, que é meu seno, é negativo agora. Está abaixo da origem, né? Da origem, né? Certo? E o que acontece quando o ângulo vai de π a 3π sobre 2? Esse S, ó, ele vai diminuindo de 0 até menos 1. Essa projeção no eixo vertical, quando se faz o ângulo ir para 3π sobre 2, ele vai diminuindo de 0 até menos 1. Então, o seno vai decrescendo de π a 3π sobre 2, ó, de 0, diminui até menos 1. Até chegar a 3π sobre 2. Então, e π a 3π sobre 2, o que acontece com a cossecante? Aqui pelo gráfico, ó, de π a 3π sobre 2 vai do menos infinito e decresce até menos 1. Menos infinito e decresce até menos 1. De π a 3π sobre 2. Então você traça aqui uma reta tangente, ó, tangente ao círculo, em π, nesse ângulo π, ó, 180 graus, e onde é que ele encontra o eixo vertical? Lá no infinito, em π. Aí você faz a reta tangente, ó, a reta tangente se mover em direção a 3π sobre 2, o que acontece no comprimento S? O que acontece no comprimento S? Vai lá do menos infinito, vai decrescendo até menos 1. Certo? Então faça essa reta tender em direção a 3π sobre 2. Esse comprimento S decresce até menos 1. Então, entre π e 3π sobre 2, o que acontece com a cossecante? Decresce de menos infinito até... Aqui, né? Menos infinito vai decrescendo até menos 1. Certo? Menos infinito a menos 1. E no último quadrante, observe que no terceiro quadrante, tanto o seno como a cossecante são negativos. Ó, seno e cossecante estão abaixo da origem aqui, né? Do eixo vertical. Né? E no último quadrante, quarto quadrante, você vai fazer o ângulo aqui variar de 3π sobre 2 até 2π. Então, o ângulo θ. O que seria o seno? Projeto esse ponto aqui sobre o círculo, né, no eixo vertical. Pronto. O seno é esse comprimento aqui, ó, negativo, está abaixo da origem. Certo? O que acontece com o seno? Fazendo um ângulo de 3π sobre 2 até 2π. Observe que esse comprimento ele vai crescer de menos 1 até 0. Esse comprimento aqui, o ângulo está aqui, ele é menos 1. Aí você faz o ângulo caminhar em direção a 2π. Esse comprimento decresce até 0. Então, de 3π sobre 2 a 2π, o seno decresce de menos 1, aí vai, não decresce não, né? Cresce, né? Usei a palavra errada. Cresce de menos 1 até 0. Certo? E a cossecante, eu estou aqui em 3π sobre 2. 3π sobre 2. Onde é que ela encontra o eixo vertical? Bem aqui, né? No menos 1. Então, a cossecante de 3π sobre 2 é menos 1. Agora você faz o ângulo ir para 2π, o que acontece com a reta tangente? Esse comprimento C. Vai de menos 1 até menos infinito, né? Tá, a cossecante de 3π sobre 2 a 2π vai de menos 1 e vai decrescendo até menos infinito. Certo? O comportamento da tangente e o inverso da tangente, a cotangente, o gráfico, né? Esse eixo vertical aqui é o eixo das tangentes, que tangencia o círculo trigonométrico. De 0 para cima são os números positivos, de 0 para baixo são os números negativos. E esse eixo horizontal aqui, paralelo ao eixo X, é o eixo das cotangentes. De 0 para frente, positivo, de 0 para trás, negativo. Agora eu faço meu ângulo θ crescer de 0 até 90 graus, π sobre 2. O que seria a tangente? O que seria a tangente do ângulo θ? Você prolonga aqui a linha do ângulo, para além do círculo, até cortar o eixo das tangentes e cotangentes. Tá? A tangente seria o comprimento T. O que acontece com esse comprimento T quando o θ cresce? De 0 a π sobre 2. Observe que ele cresce de 0 até mais infinito. Então, o ângulo crescendo de 0 a π sobre 2, a tangente cresce de 0 até mais infinito. Essa alturazinha aqui, né, que é a tangente, né, de 0 a mais infinito. E a cotangente? Você prolonga aqui a reta que está o ângulo até encontrar o eixo das cotangentes. A cotangente é o comprimento C. Certo? Então, o ângulo de 0 a π sobre 2, esse comprimento C decresce de mais infinito até 0. Certo? Você faz o ângulo crescer aqui, né? Observe que esse C vai ficando constantemente decaindo, né? Até ficar tamanho 0.
certo? Então, de 0 a π sobre 2, a cotangente vai do mais infinito até 0, quando o ângulo θ vai de 0 a π sobre 2. Agora, vamos ver as coisas no segundo quadrante. Ó, agora meu ângulo θ está no segundo quadrante. Como é que eu acho a tangente e a cotangente? Aqui o ângulo, essa aqui é a linha do ângulo, né? Certo? São duas retas, né? O sentido positivo do eixo x e essa outra aqui. Certo? Aí você prolonga essa linha aqui que está no segundo quadrante. Você prolonga nos dois sentidos, para cima e para baixo. Onde ela encontrar o eixo das tangentes, pronto, encontrou aqui. Está a tangente esse comprimento aqui, ó. A tangente do ângulo no segundo quadrante. Observe que está para baixo esse comprimento, ó. Então é negativo. Certo? E a cotangente, que é o inverso da tangente, óbvio, se a tangente é negativa, a cotangente também vai ser, né? O inverso do número negativo ainda é negativo. A cotangente prolonga a linha do ângulo até encontrar o eixo das cotangentes. Esse comprimento C aqui, ó. Negativo por quê? Porque está à esquerda aqui do zero. Certo? Então eu faço o ângulo θ agora crescer de π sobre 2, até π. Faço o θ crescer agora. Π sobre 2 até π. O que acontece com esse comprimento T? Observe que crescendo até π, esse comprimento T vai do menos infinito, vai decrescendo do menos infinito até zero. Certo? É só fazer esse pontozinho C aqui, ó, baixar para cá, ó, em direção a π. Observe que o T vai do menos infinito até zero. E o T é justamente a tangente, né? Ó. De π sobre 2 a π, a tangente de menos infinito decai até zero. Certo? E a cotangente? Agora vê o comportamento do C. Quando o ângulo vai de π sobre 2 até π. O C, essa distânciazinha aqui, ó, vai crescendo, decrescendo, aliás, né, de 0 até menos infinito. Até menos infinito, quando você faz o ângulo ir para π, né? Então, o C, que seria a cotangente, ó, decresce de 0 até menos infinito. Quando o ângulo vai de π sobre 2 até π. E no terceiro quadrante? No terceiro quadrante, meu ângulo θ está entre π e 3π sobre 2. Como é que você acha a tangente no terceiro quadrante? Você prolonga essa linha do ângulo, você prolonga até encontrar o eixo das tangentes e o eixo das cotangentes. Então, esse T seria a tangente, então, certo? Observe que é positivo porque está acima da origem do eixo, que é o daqui, né? Certo? Então, T é positivo, tangente é positiva. E o C também seria positivo porque está à direita da origem do eixo, né? Aqui, né? Certo? Então, fazendo o θ crescer de π a 3π sobre 2, o que acontece com o comprimento T? Vai crescendo continuamente. Ó. Só faço o ângulo θ vir para cá. Ó. Esse T vai até mais infinito. Certo? Então, de π a 3π sobre 2, a tangente vai de 0 até mais infinito. De π a 3π sobre 2. A tangente cresce até mais infinito. E a cotangente? Quando você está em π, esse ponto está bem aqui, ó. Então, o prolongamento dele nunca vai encontrar o eixo das cotangentes, né? Certo? Aí você faz um agora em direção a 3π sobre 2. A 3π sobre 2. Certo? O que acontece com esse comprimento C? De π a 3π sobre 2. Ele vai do mais infinito até, vai decaindo até zero. Repetindo, faço um ângulo de π a 3π sobre 2. Esse ponto aqui. O que acontece com o comprimento C? Ele vai do mais infinito até zero. Que é a cotangente. Ó. De π a 3π sobre 2, a cotangente vai do mais infinito, decai até zero. Certo? E ambos são positivos, tangente e cotangente. E, por fim, no último quadrante, o quarto quadrante. Ó, meu ângulo θ agora está no quarto quadrante. Entre 3π sobre 2, e 2π. Agora faço o ângulo θ caminhar em direção a 2π. Primeiro, como é que eu acho a tangente e a cotangente? Você pega aqui a linha do ângulo, você prolonga nos dois sentidos. Onde eu achar o eixo das tangentes, pronto, eu acho ele bem aqui. Então a tangente é esse comprimento aqui, ó. Esse aqui, daqui para cá, ó. Observe que é negativo, ó. Está abaixo aqui da origem, né? Certo? E a cotangente é esse comprimento C aqui, ó. Onde o prolongamento encontra o eixo das cotangentes. Negativo porque está à esquerda da origem do eixo. A origem do eixo aqui, né? Certo? Então ambos negativos. Vamos ver a tangente primeiro. Agora fazendo esse ponto aqui, o ângulo ir de 3π sobre 2 até 2π. 3π sobre 2 até 2π. O que acontece com esse comprimento? Ó? Vai do menos infinito até zero. Certo? Faço o ângulo aqui 3π sobre 2 até 2π. Em 3π sobre 2, o ângulo não vai achar o eixo das tangentes nunca, né? Aí você vai fazendo um ângulo agora
e em direção a 2π. Então, esse t vai diminuindo até zero. Certo? Então, de 3π sobre 2 a 2π, ó, a tangente vai de menos infinito até zero. E o comprimento C, a cotangente, certo? Faz um caminho inverso. Ó. Ele vai de zero, certo? Esse C vai de zero até, vai caminhando para a esquerda aqui, ó, até menos infinito. A cotangente vai de zero até menos infinito. Quando você vai de 3π sobre 2 a 2π, no sentido positivo. Certo? Vamos ver nesse vídeo algumas propriedades importantes das funções trigonométricas que é imprescindível que vocês conheçam. Vamos considerar aqui que o círculo trigonométrico, eu vou pegar dois ângulos, o x e o menos x. X, lembrando que x agora é ângulo, medido em grau radiano. X medido no sentido positivo, que é o anti-horário, e menos x no sentido negativo, que é o horário. Certo? Por exemplo, pode ser 30 e menos 30, por exemplo. Onde é que termina o ângulo x? Pronto, bem aqui. Um círculo trigonométrico. E o menos x, um círculo, bem aqui. Que é o cosseno do ângulo x. Esse comprimento aqui, que está essa setinha aqui. Projeta no eixo horizontal, né? Para achar o cosseno. Certo? Que é o cosseno de menos x. Projeta esse ponto agora no eixo horizontal. É o mesmo comprimento, ó, do cosseno de x. Então, o cosseno de menos x é o mesmo cosseno de x. Certo? Ou seja, ambos têm o mesmo cosseno, a mesma projeção no eixo horizontal. Então, o cosseno de menos 30 é o cosseno de 30. O cosseno de menos 60 é cosseno de 60. Isso aqui é uma propriedade importante. Já o seno de menos x tem um sinal oposto ao seno de x. Ó. É por isso do menos aqui. Ó. Que é o seno de menos x? Projeta agora no eixo vertical, o eixo dos senos. Né? O seno de menos x é esse comprimento aqui. Ó. O menos x é o ângulo para aqui. Né? Que é o seno de x? Projeta no eixo vertical, esse comprimento aqui. Ó. Tá vendo que os dois apontam em sentidos opostos? Certo? Um é o negativo do outro, né? Então, está escrito aqui, ó, o seno de menos x é menos o seno de x. Enquanto o seno de x é esse comprimento aqui, o seno de menos x é esse comprimento aqui. Certo? Seno de menos 30, menos seno de 30. Certo? Então, são duas propriedades importantes. E o que está escrito aqui é que a função cosseno é uma função par, certo? E a função seno é uma função ímpar. Se você traçar o gráfico da função cosseno, observe que a banda da direita é igualzinha à metade da esquerda. Certo? Ela é uma função par. Certo? Trocando, por exemplo, trocando π sobre 2 por menos π sobre 2, eles têm o mesmo cosseno. Certo? Ou seja, a mesma distância da origem, para o lado esquerdo e para o lado direito, o y dá a mesma coisa. Então é uma função par. Já a função seno, que é essa aqui, ó, essa função seno é essa, ela é ímpar, né? Aquela aulazinha que a gente fez de funções, como é que você sabe que a função é ímpar? Pega a banda da direita, gira em torno do eixo x. Certo? O resultado, você rebate aqui para a esquerda. Você vai encontrar outra banda da função. Certo? Então a função seno, ela é a função ímpar, certo? Ela é ímpar. Outra coisa importante é o período. Certo? O período das funções seno, cosseno e os inversos delas, que é secante e cossecante, é 2π. O que é que significa isso? Se você pegar um ponto x qualquer, certo? Um ponto x qualquer da função, o ponto x que eu falo é um ângulo x. X que eu estou chamando de x é ângulo, certo? Não esqueça disso. Se eu pegar um ângulo qualquer e andar 2π para frente, eu vou encontrar o mesmo seno, o mesmo cosseno, a mesma função trigonométrica. Certo? Pronto, é fácil de visualizar geometricamente. Ó. Você tem um ângulo x aqui, certo? O cosseno dele e o seno são essa distância e essa aqui. Aí você faz esse ângulo x, dá uma volta de 2π, 360 graus. 2π. Você vai parar no mesmo canto, né? Então o seu ângulo somado de 2π vai ter o mesmo seno e cosseno do x. É o que está escrito aqui, ó. Certo? O seno de x é igual ao seno de x somado com 2π. Ou seja, se você tá, o ângulo x é o que termina aqui. Se você der uma volta, x mais uma volta completa, ou seja, x mais 2π, você vai parar no mesmo canto, né? Então é óbvio que o seu ângulo x vai ter o mesmo seno e cosseno de x mais 2π. Isso vale para o seno, cosseno e as funções inverso de seno e cosseno, que é secante e cossecante. Então todas têm período 2π. Então, repetindo, você está com o ângulo x aqui. Se você pegar x e somar mais 2π, dá mais uma volta completa, você para no mesmo canto. Certo? Para no mesmo ponto. Então, as funções trigonométricas do x e do x mais 2π, certo? Vão ser todas as mesmas. Com exceção da tangente, certo? Com exceção da tangente. O período da tangente,
vai ser π, ou seja, 180 graus. Então você tem um ângulo x, se você andar mais 180 graus para frente, você vai encontrar a mesma tangente de x. O período da tangente é π. A tangente é o inverso dela, que é a cotangente. É fácil de visualizar isso geometricamente. Ó. Se você olhar para cá, ó. Aqui é o ângulo x, ele para bem aqui. Quem é a tangente dele? Essa alturazinha aqui, né? Vamos afastar isso para cá. Essa altura aqui. Certo? Agora pega o x e some mais π. Pega o ângulo x e some mais π. Você vai parar bem aqui. Certo? Então, que dois aqui ângulos são esses? X, o que para aqui, e o que para aqui é x mais π. Observe que ambos têm a mesma tangente. Ó, como é que eu encontro a tangente desse ângulo, do que para aqui e do que para aqui? Prolonga a reta até encontrar o eixo das tangentes, que é o T. Ó. Certo? Tá? Os dois têm a mesma tangente. Então, o x e o x, quando eu dou mais meia volta, certo? Esses dois ângulos vão ter a mesma tangente, e aí vale também para a cotangente, a mesma cotangente. Certo? Lembrando que essas cotangentes é o que está aqui, né? É a tração reta que paralela ao eixo x, né? Certo? Então eu não preciso, quando se trata de tangente e cotangente, eu não preciso dar uma volta completa para encontrar a mesma tangente e cotangente. Basta meia volta. Eu dou meia volta, eu encontro outro ângulo que tem a mesma tangente e a cotangente do meu ângulo x, que é o que, ou seja, esse e esse aqui, os que param esses dois pontos, tem a mesma tangente e cotangente. A mesma projeção no eixo das tangentes, que é o Tzinho aqui. Bom, outra propriedade importante, que é bom vocês lembrarem, é essa aqui, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, de um ângulo. Bom, vamos construir aqui o círculo, um pedaço aqui do círculo trigonométrico. O círculo de raio 1, não construir o círculo não, né? Deve ser só um, fica destacado que esse ponto aqui está em cima do círculo. O que é que seria o cosseno desse ângulo θ? Você projeta aqui no eixo horizontal, no eixo dos cossenos, é o tamanho x. O que é que seria o seno do ângulo θ? Você projeta esse ponto aqui no eixo vertical, que seria o comprimento y. Certo? E o raio do círculo, como é um círculo trigonométrico, ele é um círculo de raio 1, né? Aí você vai aplicar o teorema de Pitágoras para esse triângulo. Cateto ao quadrado, x ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado, é a hipotenusa ao quadrado, que é o 1 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Mais o x é o cosseno do ângulo θ. Certo? E o y é o seno. Então, x ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Certo? Que você escreve na notação simplificada, cosseno ao quadrado de θ. Certo? Quando eu escrevo isso aqui, ó, cosseno com 2 aqui, um θ, o que eu quero dizer, na verdade, é um produto do cosseno de θ vezes o cosseno de θ, onde θ é o ângulo. Né? E o y ao quadrado? O y é o seno. Certo? Y ao quadrado é seno vezes seno de θ. Que eu simplifico a notação e escrevo seno ao quadrado de θ. Certo? Então, o que está escrito aqui? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1. Tem uma propriedade importantíssima, certo? Que vocês vão usar muito. Então, resumindo, se eu escrever, ó, seno ao quadrado de um ângulo, π sobre 6, que é 30 graus, o que eu estou escrevendo, na verdade, é isso aqui, ó, é o seno do ângulo ao quadrado. Seno de π sobre 6 vezes seno de π sobre 6. Quanto é o seno de π sobre 6? Seno de 30, 1 meio. Ou seja, o que eu estou escrevendo aqui é o meio vezes 1 meio, 1 quarto. Ok? Então, meus caros, guardem essa propriedade aqui, que ela é bem importante. Né? O seno do quadrado, o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado é igual a 1. A gente vai ver depois nos exercícios aplicações dela. Se você tiver uma das duas funções trigonométricas, ou o seno ou o cosseno, e souber em que quadrante o ângulo está, a gente vê que com essa propriedade você encontra todas as outras funções trigonométricas. Basta conhecer uma das duas e sabendo em que quadrante está o ângulo. Agora vamos pegar essa propriedade aqui e multiplicar tudo por 1 sobre cosseno ao quadrado do ângulo. Lembrando que 1 sobre cosseno ao quadrado do ângulo, né, é 1 sobre cosseno vezes 1 sobre cosseno. Né? Certo? Lembrando que também que 1 sobre cosseno é a secante. Ou seja, vou multiplicar pela secante ao quadrado. Então, multiplicando essa equação aqui, essa formulazinha aqui, por 1 sobre cosseno ao quadrado. Seno vezes 1 sobre cosseno, seno vezes 1 sobre cosseno, mais cosseno vezes 1 sobre cosseno, é igual a 1 vezes 1 sobre cosseno ao quadrado. Seno sobre cosseno é tangente, né? Tangente, isso aqui é tangente ao quadrado, né? Mais cosseno corta com cosseno, dá 1, né? Estou cortando o número, dividindo o número por ele mesmo, né? Óbvio que dá 1, né? É igual, o inverso do cosseno ao quadrado. O inverso do cosseno ao quadrado é a secante ao quadrado, certo? Então, aí você tem agora outra propriedade importante que liga a secante com a tangente.
1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Então, isso aqui é outra formulazinha bastante bem importante, bem útil, né? 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado. Que sai dessa aqui, né? Certo? Agora vamos ver outra forma que sai dessa. Certo? Que você obtém a partir dessa. Vamos multiplicar essa equação inteira, que é a nossa primeira aqui, né? Por 1 vezes seno ao quadrado. 1 sobre seno ao quadrado, né? Fica seno ao quadrado vezes 1 sobre seno, seno sobre seno ao quadrado, mais cosseno vezes 1 sobre seno, ou seja, cosseno sobre seno ao quadrado, né? É igual a 1 vezes seno ao quadrado. Certo? Multipliquei a equação inteira por 1 sobre seno ao quadrado. Ficou isso aqui, ó. Seno ao quadrado dá 1, né? Cosseno sobre seno é o inverso da tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Cosseno sobre seno é cotangente, né? Então o que está escrito aqui é cotangente ao quadrado. E aqui é o inverso do seno. É o quê? Cossecante. Cossecante ao quadrado. Aí eu chego em outra forma importante. 1 mais tangente ao quadrado, 1 mais cotangente ao quadrado é cossecante ao quadrado. Certo? Então observe que essas duas fórmulas são bem importantes e as duas saem dessa aqui, né? Se você multiplicar pelo inverso do cosseno ao quadrado, você obtém essa. Se multiplicar a fórmula inteira por 1 inverso do seno ao quadrado, você obtém essa aqui. Certo? Então essas três fórmulas são bem importantes e úteis. É bom que vocês tenham essas três fórmulas em mente. Certo? Fórmula para adição, outras formas bem importantes que você vai precisar fazer um curso de ciências exatas ou engenharia, você vai precisar bastante. Cosseno da soma de dois ângulos. Esse A e B aqui são ângulos, né? Cosseno de A mais B. Ó, isso aqui é bem fácil de você decorar. Ó, tem, isso aqui é cosseno do primeiro vezes cosseno do segundo. O primeiro é o A, o segundo é o B, né? Certo? Se aqui aparece o mais, agora vai aparecer o menos aqui. Aqui apareceu cosseno, cosseno. Agora aparece seno e seno. Seno de A, seno de B. Certo? E se vem cosseno da soma for o cosseno da diferença? Mesmo jeito, cosseno de um, cosseno do outro, só que o sinal que aparece agora aqui é um mais. Agora apareceu os cossenos, agora aparecem os senos. Ó, seno de um, seno do outro. Ou seja, o sinal que aparece aqui é o oposto do que aparece aqui. Você pode colocar isso aqui na forma compacta, ó, colocando assim, né? Cosseno de A mais B. Quando for mais, o sinal que vai aparecer é um menos. Mais é um menos. Quando for um menos, o sinal que vai aparecer é um mais. Certo? Então essa forma é fácil gravar. Quando é cosseno de soma ou diferença, aparece o cosseno do primeiro e o cosseno do segundo. Aí aparece outro termo agora com os senos. Seno do primeiro, seno do segundo. Certo? O primeiro é A, o segundo é B. Quando o sinal é mais, aqui no meio fica um menos. Quando o sinal é menos, aqui no meio fica um mais. Agora a fórmula da soma ou diferença dos senos. Essa aqui, ó, é fácil também de gravar, porque você tem soma de dois termos. Um aparece o seno de um e o cosseno do outro. Seno de A, cosseno de B. Certo? E no outro termo vai ser o contrário. Aqui apareceu o seno de A, agora aqui aparece o cosseno de A. Aqui apareceu o cosseno de B, agora aqui aparece o seno de B. E o sinal que fica aqui no meio é o mesmo sinal que está aqui. Isso quando é um seno. Seno da soma, seno da diferença. Fica seno de A, cosseno de B. Agora o sinal é o mesmo que eu falei, né? Menos. Ó. Cosseno de A, seno de B. Então, o seno você tem que lembrar o seno da soma e da diferença. Você tem dois seno de A, cosseno de B. Aí no outro termo troca. Aqui apareceu o seno de A, aqui já aparece o cosseno de A. Aqui apareceu o cosseno de B, aqui já aparece o seno de B. Você pode escrever de maneira compacta desse jeito aqui, ó. Seno de A mais B. Quando é o mais, né, fica o mais aqui, ó. Quando é o menos, fica o menos. O sinal, quando é o seno de soma ou diferença, o sinal é o mesmo. Quando é cosseno, o sinal troca. Mais vira menos e menos fica mais. Então isso aqui não é difícil gravar, é simples, né? Exemplo aqui, né? Cosseno do ângulo x mais π, usando a fórmula do cosseno, do mais. Cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo. O primeiro é x, o segundo é π. Certo? Agora aparecem dois senos, né? Seno do primeiro, seno do segundo. Está a fórmula do cosseno. Cosseno de um, cosseno do outro, depois seno de um, seno do outro. Com o sinal trocado, oposto ao daqui. Então o sinal mais aqui fica menos. Pronto, ficou assim, ó. Aí você lembra agora quanto é o cosseno de π e o seno de π. Lembrando que π é 180 graus, né? Ó, você está aqui, aí você dá uma volta aqui, meia volta 180. O cosseno, a projeção desse ponto aqui, para bem aqui, né? Projeta esse ponto no eixo horizontal, esse comprimento aqui, menos 1. Ó. Então cosseno de π é menos 1. Projeta esse ponto aqui no eixo vertical.
Esse aqui, ó, 0. Então, seno de π é 0. Então, o cosseno de π é menos 1 e o seno de π é 0. Tem que seguir cancela, né? O seno de π é 0, né? Fica menos cosseno de x. Ó. Certo? Dá para visualizar isso aqui geometricamente? Dá, é bem simples. Ó, certo? Vamos pegar dois ângulos aqui, o x e o x mais π. X e x mais π. Eu quero mostrar que o cosseno de um tem sinal trocado com o cosseno do outro. Certo? O x, o cosseno dele, é esse comprimento aqui. Ó. O x para aqui. O x mais π, π é meia volta, né? Para bem aqui. Ó. Quem é o cosseno do x aqui para aqui? É esse comprimento. Ó. Projeto no eixo horizontal, não é isso? Quem é o cosseno do que para aqui? O x mais π. Projeto no eixo horizontal. É esse comprimento. Ó. Tá vendo que esses dois comprimentos têm o mesmo tamanho, só muda o sinal? Uma ponta para cá é positivo, outra ponta para cá é negativo. É o que está escrito aqui. Ó. O cosseno do x tem sinal oposto ao cosseno do x mais π. Tem o mesmo cosseno em módulo, mas sinais opostos. O cosseno do x é esse comprimento, o do x mais π é esse comprimento, aponta para o outro lado. Pronto. O seno de x mais π, usa a fórmula do seno, né? Aparece seno e cosseno, depois troca. Seno de x, no outro fica cosseno de x, cosseno de π vira seno de π. Seno de x mais π, né? Então usa essa forma aqui, né? Onde o a é o x e o b é o π. Certo? Aí você lembra que o cosseno, quanto é o cosseno de π? Cosseno de π é menos 1, né? E o seno de π é 0. Então esse termo aqui vai embora. Fica menos seno de x. O que é que está escrito aqui? O seno de x mais π é menos seno de x. Cadê o ângulo x? Para bem aqui. Cadê o ângulo x mais π? Para bem aqui. Quem é o seno deles? O seno de x é essa alturazinha aqui, né? Projeta no eixo vertical, né? E o seno de x mais π, essa altura aqui, ó. Tá vendo que os dois têm o mesmo tamanho, só muda o sinal, ó. Uma aponta para cima e outra aponta para baixo. É o que está escrito quando você bota esse menos aqui, né? Eles têm o mesmo seno em módulo, só muda o sinal. Eles quem? O x e o ângulo x mais π. O que para aqui e o que para aqui. Um exemplo que ilustra essa relação a soma do quadrado do seno com cosseno igual a 1. Bom, o exemplo é o seguinte. Um ângulo se encontra no segundo quadrante e possui seno, eu chamei o ângulo de θ, né? E possui seno igual a raiz de 3 sobre 3. Encontra as demais funções trigonométricas. Olha, o ângulo está aqui no segundo quadrante, certo? E ele deu o seno. Observe que o seno é esse comprimento aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, né? Aqui está o ângulo, você projeta esse ponto no eixo vertical, que é o dos senos, o ângulo, isso aqui é dado, raiz de 3 sobre 3. Ele quer as outras funções trigonométricas, né? Está aqui o ângulo θ no segundo quadrante. Bom, você pode usar essa relação aqui, ó, o quadrado do seno mais o cosseno, o quadrado do cosseno é 1, certo? Eu posso usar, observe, né, que eu sei o seno, que é raiz de 3 sobre 3, substituo o seno ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado igual a 1, certo? Raiz de 3 sobre 3 ao quadrado dá, raiz de 3 ao quadrado é 3, 3 ao quadrado dá 9, dá 3 sobre 9. Aí você passa esse 3 sobre 9 para o outro lado, né? Você vai tirar o cosseno ao quadrado. O cosseno ao quadrado de θ é 1 menos 3 sobre 9. Você escreve 1 como 9 sobre 9, né? Não deixa de ser 1, né? Certo? Aí, isso para deixar o mesmo denominador, né? Que equivale a tirar o IMC. 9 menos 3, 6, dá 6 sobre 9. Então, o cosseno ao quadrado de θ é 6 sobre 9. Isso quer dizer o quê? Que o cosseno de θ é mais ou menos raiz de 6 sobre 9. Certo? Raiz de 6, eu não sei quanto é que é, né? Eu deixo raiz de 6 mesmo, a raiz de 9 eu sei, é 3, né? Aí você pergunta, que valor eu escolho? Mais ou menos. Aí você observa a informação que ele deu. O ângulo está no segundo quadrante. No segundo quadrante, olha, quem é o seno desse ângulo aqui no segundo quadrante? Projeta o ponto no eixo horizontal. Está para a minha esquerda. Então é negativo. Então você vai escolher o valor menos. Isso porque o seno é negativo. O cosseno, certo? O cosseno, aliás, o seno é raiz de 3 sobre 3. Certo? Então projeta esse ponto no eixo horizontal, o cosseno é negativo. Então eu escolho no valor negativo para o cosseno. Menos a raiz de 6 sobre 3. As demais funções trigonométricas, a tangente. Ora, se você acaba de descobrir o seno, você sabe o seno e sabe o cosseno, você divide um pelo outro e encontra a tangente, né? Certo? O sinal do seno é aqui, raiz de 3 sobre 3, é dado do problema. O cosseno a gente acaba de achar, menos raiz de 6 sobre 3. Então o sinal fica determinado pelo seno e cosseno, né? Mais com menos dá menos, né? Como é que eu divido aqui? Repita a primeira fração e multiplico para o inverso da segunda, né? Fica menos raiz de 3 sobre 6. Raiz de 3 sobre 6. 3 sobre 6 é 1 meio. Fica menos, quanto é raiz de 1 é 1, quanto é raiz de 2, aqui fica raiz de 2, né? Você pode deixar menos 1 sobre raiz de 2, ou pode racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Estaria então menos raiz de 2 sobre 2.
Observe então que o sinal da tangente eu não tenho que me preocupar, porque ele fica determinado pelo sinal do seno e do cosseno. Sei o seno e descubro o cosseno, a tangente fica determinada, certo? Aí quem seria essa tangente desse ângulo no segundo quadrante? O ângulo está bem aqui. Você prolonga a reta aqui do ângulo, ó, a linha do ângulo, até encontrar o eixo das tangentes, que é esse eixo aqui, ó. Então a tangente é esse comprimento aqui, ó, para baixo, ó. É o menos raiz de 2 sobre 2, negativo porque está para baixo. Né? Pronto, a cotangente, você inverte a tangente, sem preocupação com o sinal, né? Se a tangente é negativa, é claro que o inverso da tangente, que é a cotangente, também é negativa, né? Invertendo, bom, a tangente você pode usar como menos 1 sobre raiz de 2, porque na hora que inverter fica só menos raiz de 2, né? Menos raiz de 2. Então, é só inverter a tangente. Eu tenho a cotangente. Observe que a cotangente é negativa também, né? Se você pegar o ângulo aqui no segundo quadrante, quem é que seria a cotangente? A cotangente. Você prolonga a linha, essa linha aqui, né? Essa reta, certo? Que passa pela linha do ângulo, até encontrar o eixo das cotangentes. O eixo das cotangentes é esse aqui, ó. Eu encontrei, ó, nesse ponto bem aqui. Então, esse comprimento aqui é negativo, porque está apontando para a esquerda e o eixo aponta para a direita, né? No sentido positivo, né? Então está apontando para o eixo negativo. Então, graficamente, como é que eu acharia a cotangente? Geometricamente, prolongar a linha do ângulo, o ângulo termina aqui, eu prolongo a linha até encontrar o eixo das cotangentes. Cossecante. Ora, se você tem o seno, que é dado do problema, se você inverte o seno, você acha cossecante, né? O seno é 3 sobre raiz de 3 sobre 3, você inverte, fica 3 sobre raiz de 3. Racionaliza, multiplica isso embaixo por raiz de 3 sobre raiz de 3. Raiz de 3 e divide por raiz de 3, fica só raiz de 3. Então, o sinal da cossecante também é determinado pelo do seno. Então, resumindo, basta saber o sinal do seno e do cosseno, sabe o sinal do resto, né? Cossecante é positiva. Por que é positiva? Como é que é geometricamente? Ó, tá aqui, o ângulo termina aqui, ó, aqui no segundo quadrante, traça uma reta tangente ao círculo, até essa reta, cossecante é o inverso do seno, né? Encontrar o eixo dos senos, ou das cossecantes, que é o eixo, esse eixo aqui, ó, que é o eixo Y. Ele acha bem aqui o eixo Y. Tá, cossecante esse comprimento, aponta para cima, positivo. Secante, você só inverter o cosseno, certo? Cosseno. O cosseno a gente achou logo no começo, menos raiz de 6 sobre 3, você inverte, né? Racionaliza, dá menos raiz de 6 sobre 2. Certo? O sinal da secante também fica determinado pelo do cosseno, né? Observe que o sinal da secante é negativo, porque o cosseno é negativo. Como é que você acha a secante geometricamente? Traça a reta tangente aqui ao círculo no ângulo, até encontrar o eixo dos cossenos. A secante é esse comprimento aqui, ó. Aponta para a minha esquerda, então é negativo. Ok? Vamos ver aqui, finalizar esse vídeo. Encontre todos os ângulos x que satisfazem a relação. Seno de x é raiz de 3 sobre 3. Que ângulo x satisfaz essa relação? Observe que o x é o arco, é o ângulo, certo? E o seno é raiz de 3 sobre 3. Certo? Eu posso escrever da seguinte forma, né? X é o arco, ou seja, seria o ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 3. Certo? Então, escrevendo dessa forma, estou dizendo que x é que ângulo tem esse seno aqui, raiz de 3 sobre 3. Outra maneira de escrever isso aqui, que você vai ver também nas calculadoras, é escrever dessa forma. Quando você escreve seno menos 1, certo? Não é 1 sobre o seno. Certo? Isso aqui é a maneira simbólica de dizer o seguinte, né? Que ângulo x tem o seno raiz de 3 sobre 3? Ou seja, funções inversas. Certo? Então, o que você coloca aqui dentro do parênteses, tem o menos 1 aqui, dentro do parênteses você coloca a própria função trigonométrica, o seno, certo? E o resultado disso vai ser um ângulo. Então, que ângulo x tem seno menos raiz de 3 sobre 3? Você pode usar um software gráfico, eu sugiro o GeoGebra, que você pode instalar no seu celular, certo? Ele é excelente para fazer gráficos e para trabalhar com matemática. Depois a gente vai dar uma olhadinha melhor nisso, certo? Bom, se você escrever isso aqui no GeoGebra, você escreve lá seno menos 1 raiz de 3 sobre 3, você vai descobrir que esse ângulo x dá aproximadamente 35,26 graus. É isso que ele quer saber. Que ângulo x tem esse seno? Certo? Pronto. Então, esse ângulo aqui, 35 graus, está aqui, ó, no primeiro quadrante, 35,26 graus. Ele tem esse seno. Onde é que está o eixo dos senos? É esse comprimento aqui, né? O seno, raiz de 3 sobre 3, né? Mas tem outro ângulo que tem esse seno aqui também. Certo? Que é esse ângulo aqui, ó. Que
está no segundo quadrante, que termina bem aqui. Certo? Esse ângulo é bem fácil de determinar, né? Se você construir aqui no triângulo, no primeiro quadrante, e rebater para o lado esquerdo, observe que esse ângulo aqui, o 35,26, é igualzinho a esse aqui, né? Certo? Então, o ângulo que termina aqui e o que termina aqui, ambos têm o mesmo seno, ó, raiz de 3 sobre 3. Os dois têm o mesmo seno. E é o que eu quero. Os ângulos que ângulos têm esse seno? Certo? E esse ângulo é fácil de descobrir. Esse ângulo é simplesmente você dá meia volta, 180, e volta 35,26. É o ângulo que termina aqui, ó. Certo? Que ângulo é esse? 180 menos 35,26, 144,74 graus. Então você descobre outro ângulo só usando geometria, né? Os dois ângulos que eu quero tem que ter esse seno, ou seja, o seno deles tem que ser esse comprimento aqui, certo? Como esse triângulo aqui é idêntico a esse outro lado esquerdo, esse ângulo e esse são os mesmos. Então o outro ângulo seria 180 voltando 35,26, que é esse ângulo aqui. Certo? Então os dois ângulos, 35,26 e o 144,74, os que param aqui e aqui, ambos têm o mesmo seno, certo? Mas observe, né? Se você pegar um ângulo que para aqui, 35,26, e der mais uma volta de 360, você para no mesmo canto, né? Esse seu novo ângulo vai ter o mesmo seno do 35,26, né? Isso quer dizer que se eu multiplicar, pegar os 35,26, somar com 360, eu chego no mesmo ponto. Então eu encontrei outro ângulo que tem o mesmo seno, certo? Então os outros ângulos possíveis seriam os que eu posso escrever dessa forma, onde esse n seria o inteiro. Pegue o n igual a 1. Você está pegando 35,26 mais 1 vezes 360. Está dando mais uma volta. Voltou para o mesmo canto. Esse novo ângulo tem o mesmo seno de 35,26. Pega o n igual a 2. Você chega no 35,26. Aí dá mais duas voltas. Duas. Chega no mesmo canto. Pega o n igual a menos 1. 35,26 e volta uma volta aqui no sentido horário. Chega no mesmo ponto. Certo? Então todos esses ângulos onde n é o inteiro, todos esses ângulos que eu construo dessa forma, têm o mesmo seno do 35,26. Todos eles também seriam solução do meu problema. Certo? E todos os ângulos que param aqui, que é o 144,74, somado com o número inteiro de voltas, teria o mesmo seno também. Certo? Pega n igual a 1, você vai chegar aqui no 144,74. N igual a 1, dá mais uma volta de 360, chega no mesmo ponto. Isso quer dizer que esse ângulo também tem o mesmo seno do 144,74. Certo? Então, todo esse conjunto de ângulos aqui, certo? Todos eles param aqui e aqui, onde n é um número inteiro. Certo? Bom, agora vamos ver, certo? Seno de x mais π sobre 2. Certo? Isso aqui é igual a cosseno de x. Certo? Onde é que eu chego como é que eu chego nessa relação? Você vai usar o seno da soma de dois ângulos, né? Seno de x mais y. Ó, observe que é a soma de dois ângulos. Certo? É o seno do primeiro é x, vezes o cosseno do segundo, que é π sobre 2. Mais, repito o sinal que está aqui. Agora eu peguei o seno de x, agora eu pego o cosseno. Cosseno de x, aqui tem um cosseno de π sobre 2, agora eu pego o seno de π sobre 2. Certo? Aí você lembra que cosseno de π sobre 2 é um ângulo de 90 graus, né? Cosseno é a projeção no eixo horizontal, é 0. E o seno de π sobre 2, que é 90 graus, é a projeção no eixo vertical, que é mais 1. Ó. Ou seja, então esse termo aqui corta, né? Estou usando a formulazinha do seno da soma de dois ângulos. Ou seja, esse termo corta e esse aqui dá 1, então dá só cosseno, né? Cosseno de x. Ou seja, seno de x mais π sobre 2 é igual a cosseno de x. Mas observe que a gente viu nos vídeos que falam de funções, quando você tem a função de x, se você somar um número c, x mais c, onde c é um número positivo, o que você está fazendo, na verdade, é pegar a função f de x, que tem essa cara aqui, ó, e deslocar ela de c para trás. F de x mais c é a função f de x puxada de c para a esquerda do eixo x. E f de x menos c, x menos 3, se fosse um menos, você está puxando a função de 3 para frente. Certo? X mais 3, puxo de 3 para trás. X menos 3, eu puxo a função de 3 para frente. Então, com isso, ó, observe que o que está escrito aqui, vamos construir a função seno e cosseno. A função seno é esse tracejado aqui, ó, seno de x. Onde x é o ângulo, está no eixo horizontal. A função cosseno é a linha cheia. Ó. O que está escrito aqui, se você pegar a função seno, quando eu escrevo seno de x mais π sobre 2, isso equivale ao quê? Pelo que eu acabei de falar aqui agora.
eu estou puxando a função seno de π sobre 2 para trás, né? Onde no meu número C é o π sobre 2. Então, se você pegar a função seno e puxar de π sobre 2 para trás, ela vira um cosseno. É isso que está escrito aqui, né? Uma interpretação geométrica, né? Certo? A função seno está aqui. Puxar de π sobre 2 para trás, esse ponto é bem aqui que está aqui na origem, vem bem para cá. Ó. Ou seja, observe que essa linha tracejada vira a linha cheia. Certo? Então, desloca a função seno de π sobre 2 para trás, ela vira um cosseno. A função cosseno. Certo? Ou seja, a diferença entre um seno e um cosseno é de π sobre 2. Eu tenho um seno, empurro de π sobre 2, eu puxo de π sobre 2, ele vira um cosseno. Certo? Aqui, ó. Essa aqui. Cosseno de x menos π sobre 2. Você usando agora o cosseno da diferença de dois ângulos. Cosseno do primeiro, que é x, vezes cosseno do segundo, que é π sobre 2. Aí quando é cosseno, aqui menos vira mais. Aqui tem cosseno, agora aparecem dois senos. Seno de x e seno de π sobre 2. O seno de 90 graus é 1. E o cosseno de 90 é 0. Ou seja, essa relação dá simplesmente esse termo aqui, ó. Seno de x. Certo? Seno de x. O que essa relação está me dizendo? Se você pegar a função cosseno é essa aqui, ó. Essa aqui que tem um máximo aqui na origem. Tem um máximo na origem. Certo? Essa é a cosseno de x. E o que é cosseno de x menos π sobre 2? Você está empurrando a função π sobre 2 para frente. É só pegar o c aqui, negativo. π sobre 2. Eu estou empurrando ela para frente de π sobre 2. De acordo com aquelas aulas que a gente viu lá de funções. Ou seja, se eu empurrar ela para frente de π sobre 2, eu estou dizendo que vira um seno. Ó. Então pegue a função cosseno de x e empurre para frente. π sobre 2 é esse comprimento aqui, ó. π sobre 2, ao longo do eixo horizontal. Ela coincide com a função agora, com essa função aqui, cosseno de x menos π sobre 2. Que é o seno de x. Certo? Ou seja, em outras palavras, se eu empurrar a função cosseno de π sobre 2 para frente, que é o que vale eu trocar o x por x menos π sobre 2, eu encontro a função seno. Certo? Se eu pegar a função seno, é o tracejado, e puxar de π sobre 2, ó, π sobre 2 é esse comprimento aqui, ó, π sobre 2 é um comprimento desse aqui, né? Se eu pegar a função seno, que é o tracejado, e puxar de π sobre 2 para trás, ela vira a linha cheia, que é o cosseno. Ou seja, a diferença entre um seno e um cosseno é simplesmente π sobre 2. Quando eu puxo ou empurro o seno de π sobre 2, ou cosseno, o seno vira o cosseno vira seno.